Estamos aqui gravando esse episódio do Digocast com o nosso amigo Dr. Bandeira, né? Ele que é médico amambaiense, ortopedista, né? E hoje ele está prefeito do nosso município de Amambai. Seja bem-vindo ao Digocast, Dr. Bandeira. Rodrigo, eu que agradeço o convite. Estamos aí para a gente trocar uma ideia, conversar com o pessoal. E é sempre uma satisfação poder estar falando com vocês e participando aí, né? Desse primeiro programa gravado aqui, para a gente poder trocar umas ideias e falar um pouco sobre a vida, né? Doutor, eu tenho umas coisas que me marcam, sabe? E eu lembro, eu era moleque, né? Que eu vi o senhor trabalhando no hospital regional. Eu lembro da época do Meire, né? Eu ia arrumar computador lá e ele fazia eu descer com aquelas máquinas debaixo do braço, né? E a gente sentava lá às vezes e conversava. Lembra que a gente ficava lá naquele fundo, né? E a gente conversava lá. A primeira vez que eu conversei com o senhor, eu lembro até hoje, tava você, o Vaguinho, eu, né? E a gente tava trocando ideias do futuro. Naquela época eu devia ter aqui uns 16, 17 anos. Hoje eu tenho quase 40, doutor. O senhor já tinha ideia que o senhor ia chegar a prefeito de Amambai? Essa ideia de ser prefeito de Amambai começou mesmo, na verdade, na época da faculdade, né? Eu sempre fui muito ligado a movimentos estudantis, principalmente centro acadêmico de medicina e sempre fui um militante político. Não tinha um partido específico na época, né? Mas eu sempre gostei das discussões assim da vida acadêmica e depois, né, me interessei bastante pela questão política. E aí surgiu esse desejo ainda na época da faculdade, né? E acabou acontecendo, né? Primeiro eu fui vice-prefeito em 2013 até 2016 e aí estou prefeito há 6 anos aí, desde 2017. Experiência ímpar, realmente muito gratificante, porque a gente pode impactar de maneira positiva a vida das pessoas. Às vezes nem sempre tão positiva, né? Se você no cargo de prefeito, às vezes você tem que tomar algumas atitudes que ferem alguns interesses, né? Mas é sempre pensando em acertar e sempre pensando em melhorar o senso comum, né? O bem-estar geral da população. Muitas pessoas eles entendem a política como uma troca de favores. E tem gente que acaba ficando frustrado com a gente porque não tem os seus interesses individuais atendidos. E essa não é a finalidade da política. Então, realmente, eu, desde a época da faculdade, sempre tive esse sonho. E ele acabou se tornando realidade. E tinha que ser. E o senhor, até onde eu sei, é o primeiro prefeito amambaiense, né, da cidade? Eleito pelo voto direto desde o processo da redemocratização, eu sou o primeiro amambaiense a ser eleito pelo voto direto da população. Eu acho que isso fez muita diferença para nós nesses 6 anos. Eu sou suspeito de falar porque eu estou na administração há 5 anos, né? 6 anos. E, para mim, sem comparação com nenhum outro prefeito que já passou por Amambai. Mas tudo bem. Doutor, o senhor é formado na Universidade Federal do Mato Grosso do Sul. Fiz a graduação em medicina, foi na universidade, 6 anos, né, que é o tempo curricular normal. E depois eu fiz mais 3 anos de especialização em ortopedia, lá na Universidade Federal também, lá no Hospital Universitário, lá em Campo Grande. E depois disso, e ainda durante o período da residência, acabei fazendo estágio em oncologia ortopédica. Até pensava em fazer uma subespecialidade nessa área, mas como eu tinha um projeto de voltar para Amambai, não caberia uma subespecialidade, tipo, só tratar de câncer ósseo, né? Cheguei a fazer estágio no Hospital São Paulo, da Unifesp, né? Universidade Federal do Estado de São Paulo. Fiz estágio na Santa Casa de São Paulo também. E depois também me interessei bastante pela cirurgia do joelho. Cheguei a fazer videocirurgia lá no Hospital das Clínicas da USP, em São Paulo também. Mas voltei para Amambai e acabei me dedicando à traumatologia e à ortopedia por muito tempo. Cheguei aqui pelo Exército em 2004, de volta a Amambai, né? Fiquei 4 anos no Exército. Nesse meio tempo eu abri o meu consultório, a minha clínica, e sempre trabalhei no hospital regional, também nos postos de saúde na época. E em 2009, na época do então e saudoso prefeito Dirceu, nós acabamos tendo um desentendimento normal, até porque eu acho que ele já imaginava que eu poderia ser um dia candidato a prefeito. Ele era visionário, doutor. Visionário.
E acabou que eu parei de atender na rede pública de Amambai e, consequentemente, eu acabei expandindo, né? Fui para Sapucaia, para Itacuru, para Paranhos, Você que atendeu a região toda aqui, né? Guatemi, Carapó, por último. E foi um momento de muito aprendizado, né? Então, hoje eu sou conhecido nessa região toda por esse trabalho que eu acabei desenvolvendo. Eu me vi num momento de dificuldade, até financeira, porque eu perdi um emprego que eu tinha aqui em Amambai que me dava uma renda confortável. E eu acabei tendo que expandir, né? E são nesses momentos de dificuldade, Rodrigo, que a gente acaba crescendo. Não, tem um ditado popular que quando Deus fecha uma porta, ele abre quantas janelas, né, doutor? Quem sabe não é. Eu pude experimentar isso. E hoje, assim, eu tenho pacientes, mesmo sendo prefeito, eu ainda atendo na rede privada, no Hospital Divina Providência, algumas vezes por semana, quando a agenda de prefeito permite. Nosso expediente é das 7 às 13 horas. E à tarde eu acabo atendendo lá e faço algumas cirurgias ainda. Às vezes vou lá no hospital regional também ajudar nas cirurgias, mas não tenho vínculo direto com o regional, até porque por conta da própria legislação, né? Mas assim, a gente opera mesmo porque gosta, e está podendo também compartilhar conhecimento. Eu vejo suas postagens no Instagram. E amenizar um pouco o sofrimento da nossa população. E nesse momento, como eu disse, né, a gente acabou se tornando bastante conhecido na região. E hoje eu tenho pacientes do Paraguai, pacientes do Mato Grosso, pacientes do interior de São Paulo. Então, muita gente que vem consultar comigo. Isso é muito gratificante, sabe? Eu não perdi o time ainda, né? De médico. E pretendo também não, porque política não é profissão, né? É uma vocação, uma missão que você tem, e tem um tempo para começar e um tempo para terminar. Importante que termine bem, né? Mas assim, a gente não é político de profissão e nem pode fazer dela um meio de vida. Doutor, deixa eu te perguntar uma coisa. E o senhor, na academia, na graduação, como que era o senhor? O trote foi legal? O senhor era aquele acadêmico que aprontava bastante? Como que foi a sua vida acadêmica? Assim, gente... O trote foi fantástico. Não tem nada igual o trote da medicina, né? Imagina. Talvez só se compara com o trote da veterinária, que é um pouquinho mais pesado, né? Mas eu lembro como se fosse hoje, né? Tava com uma meia arrastão, uma saia cor-de-rosa, um colã branco, né? Você imagina esse porquinho, né? Desfilando na Afonso Pena, pedindo dinheiro no semáforo para poder fazer a festa do trote, né? Realmente foi um momento de muita sociabilização. Ainda bem que não tinha câmera digital naquela época, né? Mas ainda existem algumas fotos perdidas por aí, viu, Rodrigo? Ainda bem que não chegou aqui em Mumbai ainda, sabe? Mas daqui a pouco vaza na internet aí, sabe? Não tem nenhum disquete velho, antigo. Mas é muito legal, viu? Realmente. E assim, muito saudável, não tem nada disso. Eu acho que hoje em dia tem muita fantasia em relação a trote. Fazem lá doação de sangue. Eu acho legal, tem que ter um momento para doar sangue, tem um momento para fazer alguma ação social, mas aquela brincadeira que existia no passado hoje está praticamente em desuso, né? Raspar o cabelo, quebrar ovo na cabeça, tudo. Eu passei por tudo isso, sabe? É realmente um momento que marcou muito a minha vida, sabe? Bebeu muito, doutor? Não, praticamente não, né? Eu não tive... Praticamente? Não, o pior é que, assim, tem muita gente que... Teve um amigo meu que entrou em coma alcoólico, né? Hoje nós temos um Amauri, um amigo meu, um oncologista, que mora em Campo Grande, mas o primeiro porre que ele tomou na vida, ele já parou no hospital Belcadre, na época, em coma alcoólico. Ele tomou 5 litros de vinho na mamadeira. Então, foi um negócio de louco. O vinho dá uma ressaca. Mas eu não. Na mamadeira dá mais ressaca. Era bem comedido com a questão do álcool, sabe? Ah, legal. Doutor, assim, quando o senhor foi fazer a sua residência em ortopedia, eu vejo vídeo na internet e vejo que o negócio é meio brutal. Como que é você pegar uma furadeira e consertar alguém ali como se fosse um objeto, né? Porque para mim parece isso na ortopedia. É real isso? É brutal mesmo a cirurgia ortopédica? Realmente, Rodrigo, não é uma cirurgia muito convencional, né? A gente usa instrumentos mesmo, como martelo, como talhadeira, tudo tem outro nome, né? Mas não deixa de ser, né? Furadeira, né? E no passado a gente usava furadeira mesmo de parede, né? Esterilizava e usava que era o que tinha, né?
Mas a ortopedia evoluiu muito, né? Hoje nós temos furadeiras modernas e tal, mas... Furadeira moderna. Olha aí. São os perfuradores, vamos fazer o termo mais correto. E realmente, assim, é bastante agressiva, não é uma cirurgia fácil de realizar, talvez uma das mais complexas que tem, e assim, até pela evolução tecnológica dos nossos equipamentos hoje, né? Tudo é gabaritado, exige muito treinamento, existe assim... a gente tem que fazer muito workshop para estar se atualizando, porque senão você fica no tempo, né? Os implantes hoje são muito modernos, existe toda uma engenharia para a construção das próteses, é tudo feito com sistema de guias, de posicionamento, quando você vai fazer uma prótese de joelho, uma prótese de quadril, não é um negócio amador. No passado era meio a olho. Hoje tem cirurgia robótica envolvida nisso também. Mas o senhor, já começou já tem um tempo, né, doutor? Então essa brutalidade, eu acho que o senhor fez tudo isso, né? Não, eu fiz tudo isso que você possa imaginar, né? Eu usei muito perfurador, muita furadeira, muita maquita. Eu lembro que eu comprava perfurador no Paraguai, esterilizava com formol na época, e era o que a gente usava, sabe? Então, mas hoje já mudou muito. Mas não deixa de ser uma cirurgia ainda muito agressiva, sabe? Normalmente, fraturas assim de ossos longos, a gente cansa muito durante a cirurgia, porque faz muita força. Sábado, agora mesmo, fui operar uma tíbia, uma canela, e estava 1 mês e meio quebrado, aquilo tudo encurtado. Você imagina para pôr aquilo, conseguir alinhar o osso e puxar aquilo no lugar depois de 45 dias. Já estava colando totalmente torto, né? E você tem que refraturar de novo, praticamente, tracionar muito, faz muita... Por isso que eu estou na academia todo dia de manhã, para poder pegar gás, sabe? Realmente a gente sofre bastante. E não é uma coisa muito agradável de ver, não, sabe? Porque o que dá a impressão é que outras áreas da medicina, geralmente visualmente vendo assim como que evoluiu, é bem mais notório a evolução que se vê. Mas parece que a área de ortopedia é algo que parece que, mesmo tendo tecnologia aplicada e ter se aprimorado com o tempo, ainda é algo aos olhos... brutal. Ainda é algo brutal, muito manual, porque ainda é uma área que tipo, requer, eu acho, que muito disso ainda. Eu acho que dificilmente vai chegar um momento, só se começar a substituir por robótica. Hoje em dia já tem bastante coisa envolvendo isso, né? Mas mesmo assim, com a evolução e com a tecnologia, ainda continua sendo algo muito manual, parece. Ainda não se perde isso. Realmente é muito manual mesmo. Não tem o que se fazer, infelizmente, às vezes, assim, uma coisa é você quebrar hoje, operar hoje e operar amanhã, com 4, 5 dias, ainda está um processo agudo. Mas o organismo ele começa a se auto-reparar. E tem gente que chega, infelizmente, ainda pra gente com 1 mês e meio de fratura. Já quase auto-reparado, quer dizer, deformado, você tem que quebrar aquilo de novo, fazer osteotomia, que são cirurgias corretivas. E isso aí demanda muito esforço físico. Então, doutor, não é fácil, não. E já passou muito perrengue em sala de cirurgia? Tem um fato que te marcou, alguma cirurgia que deixou o senhor, assim, perplexo, de cabelo em pé? Alguma coisa que tenha feito você ficar... Ou já acostumou também, né? Às vezes chega uma hora... Não, assim... Eu lembro quando a gente começou... Lá no hospital universitário ainda, quando a gente começou a fazer um sistema de cirurgia que chama de haste bloqueada, que é o que a gente usa hoje, mas no passado não era. O paciente quebrou o fêmur e você colocava um ferro dentro do fêmur. Antigamente esse ferro ele entrava dentro do osso e ficava ali. Você não tinha um sistema para travar. É como se fosse um cano dentro de outro cano. Certo. Só que a parte de baixo do osso ela é mais larga do que a parte de cima. Então aquele ferro que você colocava ali, ele só cravava ele ali dentro, na parte de baixo ele não dava estabilidade, ficava rodando um pouco. Às vezes você tinha até que engessar o paciente. E para deixar rígido ali, para o osso colar certo. Aí, com o tempo, eles inventaram um sistema, né, de travar com 2 parafusos em cima e 2 parafusos embaixo, que é o sistema de haste bloqueado. E eu lembro que meu professor na época, o Dr. Arthur Figueiredo, que era meu chefe, ele foi fazer essa cirurgia de haste bloqueada. Era a 2ª ou 3ª que acontecia no hospital universitário. Isso no ano de 2000. E eu lembro que era um paciente lá de Mundo Novo. E a gente estava na cirurgia, e quando ele passou a broca para perfurar o osso, para fazer o trajeto do parafuso,
Quando ele passa, você tem que transfixar um osso de um lado no outro. E você coloca do lado de fora da perna, nesse parafuso, porque do lado de dentro tem artéria, tem veia, você tem que cuidar muito. A femoral passa ali, sabe? E ele passou o osso e a broca quebrou pelo lado de dentro. E aí o doutor Arthur foi abrir, fez um corte na região interna da coxa para tirar essa broca. No que ele foi, que a gente chama de divulsionar, de secar, para achar a broca, para puxar, acabou lesando a veia femoral do paciente. Não foi a artéria, foi a veia. E veia é pior do que a artéria. Veia, a femoral veia assim, você vai dar um ponto nela, ela rasga. A artéria não, ela é elástica, flexível, você consegue estancar fácil a hemorragia. Eu imaginei assim, eu estava me vendo na época da infância, quando meu avô sangrava porco. Realmente foi um negócio absurdo. Sorte que tinha um cirurgião vascular na sala do lado que imediatamente entrou e conseguiu resolver o problema. Foi assim, foi o momento mais marcante da minha formação, porque eu vi o paciente praticamente morrer esvaído dentro do centro cirúrgico. Um acidente cirúrgico que acontece com todo mundo, e ainda mais quando você quer uma técnica nova, que você está em fase de aperfeiçoamento, vamos assim dizer. E assim, muito acidentado, com amputação, tudo que você possa imaginar, eu já passei de perrengue, de ter que improvisar muita coisa, sabe? Já chegou a perder algum paciente, doutor? Perdi no pós-operatório, né? Tive uma paciente que era uma fratura de fêmur, uma fratura de úmero, de ombro aqui, e operamos o fêmur, operamos o ombro, e na hora de passar ela da maca do centro cirúrgico para ir para a enfermaria, ela acabou tendo uma embolia pulmonar, né, que é a gordura que tem o tutano do osso, assim dizer, acaba se deslocando e entope uma artéria dentro do pulmão, uma artéria pulmonar, jeito. E aí ela ficou 1 ou 2 dias, não lembro, no CTI, acabou falecendo, inclusive mãe de uma amiga minha, ficou assim, um negócio lamentável, né, mas foge do nosso controle. É a única paciente que eu perdi mesmo, assim, num pós-operatório imediato. Operando mesmo, nunca perdi ninguém, graças a Deus. E também nunca tive complicação anestésica, nada assim sério que pudesse comprometer a vida do paciente. Mas é um risco da profissão, acontece e tal. Mas tem um fato muito gozado, que eu lembro que é uma fratura de patela. Patela que esse sabonete do joelho, tá? Rótulo, antigamente chamado. E eu tenho muita familiaridade com patela, porque até na graduação, minha defesa meu trabalho de conclusão de curso, né? Que na medicina a gente tem que apresentar também, era sobre fraturas de patela. Eu lembro que o doutor Hélio Mandetta era meu orientador. O nome já é engraçado, patela. O doutor Hélio Mandetta era meu orientador, um professor, um dos melhores ortopedistas que eu conheci vivo. Tive o prazer de operar com ele várias vezes. O doutor Hélio, ele falou assim, me sugeriu fazer sobre uma revisão literária de tratamento de fratura de patela e os casos tratados no hospital universitário, como que evoluíram e tal, como que eram as fraturas, classificação. E eu lembro que eu não entendia nada de espanhol, ele me deu um livro do Testi para eu poder estudar, que era um autor, e ali eu fiz o meu trabalho. E aí um dia aqui no regional já, a gente estava operando um paciente, e eu lembro que era um cara grandão, né? E aí a doutora Janice, saudosa doutora Janice, que infelizmente acabou falecendo agora há pouco, a Janice é muito amiga minha, a Janice minha caloura, né? E ela veio para Mambaia, o marido dela era juiz aqui, e a gente trabalhou 8 anos junto aqui, sabe? Pessoa que eu tenho uma recordação, um maior carinho, fiquei emocionado quando eu falo dela, porque foi muito parceira minha. E a Janice fez anestesia, a RAC, né? Que é aquela que você faz na coluna, atrás, assim, na espinha. E quando você coloca a agulha... E eu morro de medo de fazer essa certo, tal da RAC. Ela sai um líquidozinho, que é o líquido cefalorraquidiano, é o líquido da espinha. E aí você injeta, você está no lugar certo, você injeta o anestésico ali. Mas tem pessoas que eles criam umas bolsas laterais ali, e quando você funciona sai o líquido, mas ele está naquele bolsão lateral, e às vezes a anestesia não pega. Só que o gozado desse paciente é o seguinte, que a gente, para operar, o ortopedista não gosta muito de sangue não, então a gente amarra uma borracha aqui na coxa, que é o garrote. A gente vem passando dele, levanta a perna, para o sangue descer todo, e a gente vem fazendo um esvaziamento. Pega uma borracha larga que tem, o smash que a gente chama, e vem passando, e vem trazendo todo aquele sangue. Quando chega aqui na coxa, a gente amarra muito forte aquela borracha, para poder
A gente pode deixar uma hora e meia membro inferior garroteado, não tem problema nenhum. Para a gente poder ver o que está cortando, sem sangrar, tudo. Mas já é um processo muito dolorido. Aquela borracha aperta muito. E eu lembro que o Darcy, na época, né, sempre foi meu eterno auxiliar. O Darcy começou a passar o Smart lá para poder fazer a ex-sanguínea, que a gente fala. E passou na perna toda. Quando chegou na coxa aqui, eu amarrei, tudo certo. O paciente não reclamou de nada, tranquilo. Humanamente era impossível, né? Não ter pegado aquela anestesia. Deitamos, o paciente está deitado ali. Eu estou imaginando o berro. Coloquei os campos lá, pintei tudo como a gente faz asepsia, antissepsia, campos cirúrgicos, tudo, né? E a patela é um osso muito superficial, né? Você pega bisturi, é pele e osso, né? Tá, e quando você dá aquele lanho, né? Eu lembro até, aquilo ficou gravado até hoje. De vez em quando a gente conta imaginando o berro desse cara. Meu Deus. Rapaz, na hora que eu sentei o bisturi assim, Rodrigo, foi aquele lanho assim, cara. O paciente deu um grito assim, sentou na mesa assim. Aí o homem se entrega. Aí ele olhou assim, regalou o olho assim, e falou: é no cru, doutor? Eu falei: mas é no cru. Falei: para tudo. Tivemos que sentar o paciente de novo, fazer anestesia e graças a Deus pegou, né? É no cru, doutor. É no cru. Mas assim, são eventos bizarros que acontecem às vezes na cirurgia, mas graças a Deus foi temporário, a gente conseguiu, a anestesista resolveu, fez de novo, pegou a anestesia, conseguiu terminar de operar o paciente. Não, mas você aquele contando, cogitou. cara, eu fiquei imaginando o cara gritar. Mas foi um berro. Não, e ele cogitou que talvez era possível que se fosse no cru mesmo. Não, ele achou. Ele não quis contestar, né? Eu não quero me mas envolver no que o senhor está fazendo aí, mas vai ser no cru mesmo? É que realmente Porque tem se gente for, que o não senhor me sente avisa. tanta dor, né, doutor? Mas... E de certo, alguma coisa deve ter pego dessa anestesia, porque não é possível. Ele Quando aguentar você passar- garrotear... não sei. tem. Sei que a hora que eu sentei o lanho ali, que abriu tudo, ele sentou na mesa, regalou o olho, conhecia no cru. Eu falei: não, cru. Doutor, Eu fiz uma piadinha com ele, mas não vou falar aqui não, tá? É na onde? mas o seguinte, o senhor, a gente sabe que eu tenho bastante... Acredito que a molecada vai assistir bastante o Digocast. E o senhor é de origem de família humilde em Amambai, né? Sim, meu pai é alfaiate, aposentado hoje, e a minha mãe é técnica de enfermagem, né? Doutor, todo sonho é possível, né? Não tem nada que não seja possível. Você só não fala o que você não quer. Realmente, a nossa capacidade do ser humano de inspiração é muito grande. Você só não é aquilo que você não quer ser. O senhor saiu de Amambai, Sou de Mumbai com 17 anos. Fui pra escola Campo Grande. pública, sempre. No Felipe de Blu, no Felipão. Ô, Felipão, eu formei lá também no Felipão. Eu Segundo, lembro que tinha terceiro umas ano. figuras, cara. Tinha um pastor que dava aula de biologia pra mim, que eu acho que ele de biologia, ele lia o livro pra nós e vamos tentar entender. Isso era meu ensino Sabia médio. meio por né? cima. Era o científico na época, né? Eu lembro que o Assis, que era da Polícia Civil, me dava aula de física, cara. Era um negócio assim, hoje, olhando, né? Era o que a gente tinha no momento, né? E cada um tentava, dentro das suas limitações, fazer o seu melhor, mas era muito deficiente. Aí eu cheguei lá em Campo Grande para fazer cursinho na MASSE. Você imagina? Eu lembro que eu sabia cursinho na MASSE também. fazer continha de mais, de menos, de adição, de subtração. Se tivesse que multiplicar com vírgula ou dividir, já era uma confusão danada. E assim, praticamente analfabeto em língua estrangeira e tal. Foi um impacto assim. Eu lembro cheguei lá, tinha aula de química orgânica. Eu não sabia nem do bodega que se tratava. Não, e é separado Química 1, 2 e 3, História 1, na verdade, e olha pré-história, medieval, Sim. E olha História que moderna. Eu vejo hoje como que a nossa qualidade do ensino público melhorou, sabe? Assim, foi um ganho desses últimos 20 anos aí muito significativo. Hoje em dia... E também a internet ajudou muito, né? A internet, o bom uso dela, a tecnologia, né? Hoje a gente tem muita ferramenta aí que pode auxiliar o aluno, né? Hoje nós temos vídeo aula de tudo que você possa imaginar, né? E eu lembro que eu assisti muita aula no telecurso, lembra? Telecurso. Nossa. Rapaz, mas eu gostava muito daquele telecurso, muito didático e tal. Mas eu sempre fui muito determinado, né, Rodrigo? Eu cheguei e falei assim, não, eu vou ser médico. E só tinha um jeito, de ser na Universidade Federal. Na época não existia FIES.
E aí você chegava lá para estudar na Márcia. Minha mãe tocava uma lavanderia com a minha tia durante o dia e a noite, ia para o hospital para me sustentar. Meus pais eram separados. Quer dizer, eu não tinha muita escolha não, sabe? Ou eu estudava e passava na federal, ou eu nunca ia ser médico na vida. Tinha que dar certo. Tinha que dar certo. E felizmente deu certo, sabe? Tem que insistir, tentar e você consegue. E isso não é privilégio de uma pessoa só não, viu? O privilégio é você ser determinado, né? Hoje você tem a moçada aí, eu vejo, assim, eu sempre questiono, quando você tem um acesso muito fácil às coisas, quando você não precisa correr atrás, e às vezes a gente como pai comete esse erro, porque a gente sofreu muito e não quer deixar os filhos passar os perrengues que a gente passou, então a gente sofre muito, sabe? Mas, como eu disse, é nos momentos de dificuldade que a gente acaba se superando. Foi quando eu saí aqui de Amambaia, como eu disse, em 1992 que eu fui embora daqui. Foi uma época muito difícil da minha vida, sabe? Mas logo em seguida minha mãe foi para Campo Grande também, passou no concurso no hospital universitário como técnico de enfermagem lá, e a gente foi reconstruir uma vida lá, sabe? Hoje minha mãe já é aposentada, voltou para Amambaia, e a gente, vamos dizer assim, eu tive uma ascensão social, isso é inegável, né? Mas isso é fruto de muito trabalho, de você correr atrás. E é um recado que eu dou para a moçada que está assistindo a gente, Rodrigo. Hoje, o acesso é muito mais fácil. Hoje, se você quiser fazer uma universidade particular, e você não tem uma renda, você consegue FIES. Então, não tem desculpa para não estudar, não tem desculpa para não ser alguém na vida. E, assim, tudo que a vida me mostrou, essas dificuldades que eu enfrentei, eu sempre procuro usar isso como uma alavanca para eu poder chegar num outro patamar. Doutor, assim, eu tenho vários projetos de vida ainda. E nesse meio tempo aí na prefeitura, eu fiz mais uma especialização, né, de medicina do trabalho, que eu acho uma área muito interessante, muito promissora. Para não, como eu disse, a gente não é político de profissão, né? Então, investir no conhecimento é muito importante. Não é porque você tem uma formação que você vai se limitar. Eu fico assim, como eu convivo muito com você, muito com o Raul, aqui eu vejo como você começou a Ômega e no patamar que vocês já chegaram. E eu vejo que vocês investem muito em tecnologia, muito em equipamento, e estão tentando inovar. Isso que é importante, é não parar, tentar se aperfeiçoar e não ter medo de investir. Investir em você, na sua profissão, no seu trabalho, é a melhor coisa que tem. Uma coisa que o senhor fala assim, da gente investir, né? Mas lembra, uma das primeiras vezes que eu cheguei no seu gabinete e o senhor falou assim, não, eu tenho um sonho de fazer uma TV em Amambaia. Não, esse sonho ainda não acabou. Não acabou. E eu acho que o DigoCast é o primeiro passo para a gente começar a nossa TV, doutor. Não. Isso aí é uma coisa que nunca também saiu da minha cabeça. Que a gente teve esses percalços do Covid, atrapalharam um pouco os nossos planos. Ah, doutor. Mas a gente pegou intimidade com a câmera, né, no Covid. Verdade. Tanta live que a gente fez, cara. Mas sabe uma coisa? Não, olha só uma coisa. E hoje, tá? Hoje eu vou cumprir uma promessa. Lembra que a gente chegava lá, ligava a câmera e eu ficava dando risada às vezes atrás das câmeras? Lembro. E eu tinha que me segurar. Eu era professor, né, lá no CEL, que hoje eu não dou aula, mas os meus alunos pediam, Rodrigo, pede pro Dr. Bandeira mandar um abraço pra galera do CEL. Pede pro Dr. Bandeira mandar um abraço pros guri aqui. E ele falava, porque eu tenho um grupo dos rapazes, né? Sim. Fazem os rapazes. Aí eles falaram, manda, pode olhar, nos comentários das lives. Vamos aproveitar hoje, ó. Um abraço pros rapazes do CEL, que aí, pessoal, a galera aí. Eu gosto muito do CEL, né? Tem o Cristiano, que é muito amigo meu, né? O Bortolotto, que é um dos proprietários. Eu sei também sempre o Cristiano compartilha comigo o sonho que ele tem, né? Ele falou, eu quero transformar o CELC na melhor escola do Mato Grosso do Sul, e a gente tem observado que tem evoluído muito, e é um sonho muito possível, muito plausível. Então, parabéns a vocês aí do CELC. Então, e uma outra coisa, eles queriam, né? E eu ficava dando risada, e o doutor ficava às vezes assim, tipo... Né? E a voz, né, por trás da live, né? Porque também o que aconteceu? Ao mesmo tempo que as lives apareceram, eu apareci também.
Não, tá certo. Mas voltando a falar um pouquinho da minha profissão, Rodrigo. Antes do senhor falar da sua profissão, tem uma coisa que, nesse meio termo, que eu quero perguntar para o senhor. Já que a gente falou dessa ascensão social. Doutor, é clichê, gente. Mas se o Bandeira de hoje pudesse encontrar o Bandeirinha do passado, o que você falaria para ele? Olha, segue firme naquilo que você pensa, naquilo que você almeja. Eu faria tudo de novo. Da mesma forma. Não tem do que me arrepender, não. Mas, doutor, o senhor está aí na política já... São 6 anos que o senhor é prefeito e mais 4 de vice-prefeito. Nós temos 10 anos de política 10 anos. aí. O senhor já deve ter ouvido muito pedido esdrúxulo por aí, né? Dentro do gabinete, então, nem se fala. O que te pediram que te deixou mais de cabelo em pé? Ah, Rodrigo, mas é uma série de coisas, hein, cara? Mas aí assim... diariamente aí. Diariamente. Não, mas assim... sempre tem alguma coisa que a gente deixa, que é muito engraçado, que é muito esdrúxulo, ou que você acaba atendendo por... Tudo que você possa imaginar, né, Rodrigo? Mas já me pediram para pôr crédito no cartão do celular. Isso aí tinha uma certa frequência, né? A pessoa quer falar e não tem, põe um crédito no meu celular. Quer mandar um torpedo? Direto. Passaporte para Expobai, cara. Você acredita? Passaporte. Mas olha, agora assim, uma coisa que é muito frequente é formatura de final de ano. Rapaz, o povo quer fazer festa e acha que o prefeito tem que pagar a conta, cara. Nem convida o prefeito para festa. E nem convida o senhor, doutor. Não tem jeito. Mas teve, cara, assim, pedido para comprar aliança porque quer casar. E não tem dinheiro para comprar aliança. Pô, mas se tem dinheiro para comprar aliança, quer casar para quê, cara? Mas o bacana da questão da cidade pequena é muito disso, né? Porque quando a cidade é metrópole, essa cidade muito grande, assim, o acesso que você tem o acesso ao prefeito em si é tipo quase nulo. Tem que ser uma ocasião muito fora do normal para você conseguir fazer isso. E eu fico imaginando assim, ó. Isso que pede pro prefeito. Imagina os vereadores. Só um pouquinho que eu vou ter que atender meu telefone, que é minha filha ligando, cara. Letícia aqui. Lê, o pai tá no meio de uma gravação no podcast do Rodrigo aqui, depois eu te retorno. Beijo. Já manda se inscrever. E aí, ó, você que está assistindo aí, né, esse recorte, esse pedacinho do Digocast, quer assistir a entrevista inteira? Se inscreve no canal do YouTube, clica lá em curtir, compartilha esse vídeo com todo mundo, porque quanto mais pessoas se inscreverem, é claro que vamos fazer muito mais conteúdos para você. Se inscreve no Digocast aí para assistir a entrevista inteirinha com o nosso amigo Dr. Bandeira, né? Então, Rodrigo, falando de pedido, né? Uma coisa muito gozada que eu vejo em Mambaia, e converso com alguns prefeitos também da região, não é muito diferente, então. Acho que é meio normal, aqui, né? Normalmente, a pessoa engravida, tem 9 meses de gestação, aí quer fazer uma cirurgia particular, uma cesariana, porque o SUS tem seus protocolos, né? Só vai nascer com cesariana se realmente não der um parto normal, até porque isso é preconizado, parto natural, né? Pelo Ministério da Saúde. A gente tem um protocolo para seguir, né? Mas a cidadã e o cidadão põe na cabeça que ela vai ter que fazer uma cesariana e fica 9 meses e não se programa. Marca a cirurgia particular, depois que o prefeito paga a conta. Se teve 9 meses para se programar, não se programou, você imagina eu, que nem sabia da gravidez. Tem que nem estava ligado. Arrumar 7, 8 mil reais. E aí vira uma pressão, né? Porque a mulher está quase para ser o bebê. Eu ganho líquido 12 mil reais. Como que eu vou pagar 7, 8 mil na Mas o negócio é que eu vejo, assim, eu não sei, mas eu acredito que muita gente vê que não é o prefeito, eles querem a prefeitura. Que a prefeitura possa tutelar a população o tempo todo, né? Então, acho que isso também é um problema de cultura dentro do poder das cidades pequenas, né? Onde eles têm muito acesso e, às vezes, eles não se programam para fazer esse tipo de coisa. É cultura, é cultural. Realmente chega a ser esdrúxulo isso, né? Não, imagina, se pedem isso para o senhor, imagina para os vereadores o que não devem pedir. Mas acaba que os vereadores trazem para a gente o problema, né? Acaba se afunilando de uma forma ou de outra. No prefeito, vai ser lá na frente que vai arrebentar.
Rodrigo, assim, fazendo análise desse tempo que eu estou aí como prefeito, já valeu a pena. Eu acho assim, estou satisfeito. Tem mais 1 ano e 10 meses, como 11 meses, para trabalhar demais, vou correr atrás, vocês podem ver, andar na cidade, a coisa está acontecendo. Estou recapeando, estou asfaltando, estou construindo casa lá no Pôr do Sol 2. O hospital regional está bombando, novos equipamentos. Quarta-feira agora instala um novo equipamento, que é o arco cirúrgico, um negócio fantástico. Tecnologia de ponta mesmo, a gente está trazendo, vários especialistas. Realmente, a nossa qualidade de vida está melhorando. Mas ainda tem muito por fazer. E eu tenho projeto, né? Eu vou ficar um tempo aí. Provavelmente eu devo subir depois desses 2 anos aqui, quando terminar o mandato, para o governo do estado, assumir uma secretaria, já tem esse convite do RIDA. Eu não fui sondado na época, ainda da pré-campanha, da campanha, mas já disse de cara que eu não gosto de abandonar aquilo que eu começo a fazer, sabe? Então eu vou terminar o mandato de prefeito, deixei bem claro isso para o nosso governador, mas que a partir do fim do meu mandato eu estaria disponível para somar também a nível de estado com a experiência que a gente tem aqui do Cone Sul. Podemos esperar uma candidatura de deputado? Provavelmente eu devo ser candidato a deputado, isso aí está sendo amadurecido. A gente vai ver o cenário no momento, né? Porque realmente a Mambaí precisa de um representante, ou na Assembleia Legislativa, ou lá na Câmara Federal, onde a gente vê que tem perna para chegar. Esse é um projeto muito pé no chão e ver se realmente o nosso nome vai estar em evidência. Devagar e sempre, né, doutor? Devagar e sempre. Se não for, assim, talvez, quem sabe, no futuro voltar a ser prefeito de Amambaia. Eu não descarto isso, porque eu percebi que isso é uma das minhas vocações, que eu realmente gosto de fazer. Não, doutor, é a minha profissão. E, doutor, o senhor analisando friamente, o senhor tem traquejo político, o senhor consegue, digamos assim, navegar nessas águas políticas e trazer para a gente recurso que nunca vistos antes, né? Então, eu acho que na verdade, o que assim, conta é isso, né, doutor? Além de muito trabalho, muita determinação, muita articulação, também tive um pouco de sorte, né? Eu tive um governador, que é o Reinaldo, que, poxa, o cara foi um pai para mim, né? Então, tanto é que daqui uns 2 meses, depois que ele dá uma descansada, ele vem a Mambaia. Eu quero fazer aqui uma grande confraternização para agradecer o que ele fez para a Mambaia. A gente tem que ser grato com as pessoas. E eu tenho muita fé e muita esperança que o governo RIDA vai ser melhor que o Reinaldo para a Mambaia. Assim, pelo grau de comprometimento e amizade que eu desenvolvi com o RIDA, não na época da campanha. Na época da campanha eu já tinha isso com o RIDA, eu tinha certeza que ele era o melhor projeto, mas ao longo desses 6 anos como prefeito eu me aproximei muito do RIDA. É uma pessoa fantástica, comprometida, também não é político de profissão, não era conhecido, mas é um cara extremamente habilidoso, humano. Bom, e então, capacitado. Então cara, vamos esperar muito mais coisas para a Mambaia. Isso aí muita coisa aí já no projeto. Semana que vem, quarta, eu estarei em Campo Grande. Semana que vem volto de novo lá. Dia 2 ou dia 3, eu quero já acertar uma agenda com ele para levar todos os vereadores, o vice-prefeito junto comigo, para a gente chegar e mostrar a fatura de Mambaia. Foi bem votado, tem compromisso com a Mambaia. E aqui eu vou falar um negócio para você. Vou render minhas homenagens à aldeia Mambaia, à aldeia Limão Verde, à aldeia Jaguari. A comunidade indígena é fantástica, cara. Doutor, quando a gente chega lá no seu gabinete, eu vejo, claro, né? Estou lá sempre, mas a questão do senhor acompanhar a ritualística da comunidade indígena em Amambaia. O senhor já participou bastante desses eventos, né, doutor? Sim, já fui. Tem cocar lá, casa de reza. Hoje, assim, eu participo dos grupos de WhatsApp das aldeias, né? Assim, eu interajo diariamente com doutor, eles. Doutor, como é que é tomar a xixa, doutor? Cara, a xixa é fantástica. Você toma... Eu nunca tomei uma xixa que me fizesse mal, assim, né? Teve uma vez, no primeiro do ano, que... Confesso para você que eu tive que visitar o trono várias vezes, sabe? Bateu forte, escorreu, né? Mas assim, foi uma vez só. Eu já tomei xixa várias vezes. E eu não sei, no passado ela era mais forte, porque curtia mais tempo, né? Fermentava e era mais alcoólico. Hoje você toma, não deixa, mais light. Não deixa doutor, nem alegre, nem tonto. Eu sei que o senhor acredita nesse mundo. O senhor tem sua religião hoje, mas já sei que de outras vezes já
Mas o senhor acredita nesse mundo espiritual? O senhor sente essa aura, essa diferença quando o senhor está lá na aldeia, nessas ritualísticas? Realmente é uma coisa muito interessante, né? Se você andar na aldeia hoje, principalmente na aldeia Mambaia, na Limão Verde também, na Jaguarina é diferente, mas como a aldeia Mambaia é mais populosa, você vai ver quanto que a camada evangélica aumentou muito. A classe evangélica. Nós temos certeza que você tem mais de 60 templos dentro da aldeia Mambaia, de várias denominações evangélicas. É muito forte o segmento evangélico dentro da aldeia. Mas a casa de reza, doutor? E eles são fervorosos. Mas ao mesmo tempo que eles frequentam a igreja evangélica, tem pastores, tudo, e são muito dedicados, eles são caxis, eles estão sempre no horário do culto, e começa e vai longe, e são bem fervorosos. Eu acompanhei já vários cultos dentro da aldeia. Mas eles ainda mantêm o vínculo com os rezadores. Tradição, né? Eles acreditam muito. E eles fazem essa mescla, né? Não é o fato de ele ser evangélico que ele não participa da casa de reza. Eles estão lá. Ô, doutor, eles acreditam no rezador. O Brasil em si é isso, né? O Brasil é isso. Então, é muito interessante. Independente da religião do indígena, ele é muito ligado à questão da casa de reza. Tanto é que, assim, na maioria das aldeias que você vai, ou em todos aqui de Mambaia, um dos pedidos é a construção de uma casa de reza. Para manter forte essa questão. A tradição, né? Espiritual é muito forte dentro da aldeia. O que eu penso é o seguinte: eu tive algumas experiências com esses rezadores quando eu fazia faculdade lá na UEMS. Eles sempre iam nas aberturas da semana acadêmica, mas numa outra vez teve uma reza coletiva, né, que veio alguns deputados, tiveram todos lá. Gente, aquilo é tão forte, eu sinto uma energia tão forte. Eu não sabia se eu filmava, se eu me arrepiava, se aquilo me... Cara, dava vontade de dançar junto com eles, eu sem saber a ritmo. Existe uma dança para recepção de autoridades externas. A aldeia. É forte. Aquela sensação de... Às vezes a gente fala de liturgia e acaba ligando diretamente de liturgia a cultos cristãos, a cultos que sejam o cristão em si, mas a liturgia em si existe em todos os tipos de culto. E no culto indígena e cultos que são nativos, assim, pode ser o culto indígena, pode ser o culto de pagilância, o culto de catimbó, jurema, culto africano, tudo mais. A liturgia ela é até ainda mais presente para esse tipo de situações, assim, porque eles têm um cuidado muito grande com tudo que acontece ao redor e tudo que está se aproximando, chegando no ambiente deles. Então, existe um cuidado muito grande da parte deles. Às vezes a gente liga isso apenas a uma liturgia cristã, mas não, é uma liturgia parte deles, é um cuidado muito grande em questão a isso. Eu acho que acredito que porque você, Raul, a gente tem esse contato maior com a questão da espiritualidade, né, por ser de religiões de matriz africana, né, essa energia é forte. É forte. Eu falo assim, eu quase fui. Eu quase fui pro meio e comecei a dançar como se fosse... É ancestralidade, a gente fala. Eu já participei do guaxirê, que é a dança tradicional deles, né? E é comandado pelos rezadores. Né? É muito interessante, é um negócio fantástico, é só quem convive. E eu estava falando da comunidade indígena, a gente entrou nesse assunto por conta do resultado que a gente teve na eleitoral, tanto na minha reeleição quanto na... Engraçado, né? Quando eu fui candidato a primeira vez, tinham 4 candidatos. Era eu, o Jaime Bambil, o Gilmar Vicentinho e o Prego. 4 candidatos a prefeito. Eu fui o menos votado na aldeia. Em todas as aldeias, somando tudo, deu 400 votos. Na minha reeleição, foi maciça a votação da nossa candidatura. Porque eu mostrei para a comunidade, nesses primeiros 4 anos, a minha afinidade com eles, sabe? Realmente eu entrei para fazer diferença na vida dos mais necessitados. Gente, eu acho que hoje no Mato Grosso do Sul, a única aldeia asfaltada do Mato Grosso do Sul é aqui em Mambaia. Eu fiz um asfalto, fiz 2 pontes de concreto, fiz quadra coberta em escolas, estou reformando várias escolas, parquinhos de plástico, né, aqueles parques que eu coloquei em todas as escolas da cidade, eu coloquei em todas as escolas da aldeia. Estou fazendo uma arena esportiva lá de futebol sintético, igual eu fiz ali perto na Vila Doriane. Tem uma igual saindo na aldeia. Eu cuido muito da agricultura familiar, o mesmo investimento que a gente faz na educação,
kit de material escolar, uniforme, tudo, ele é extensivo. É a mesma merenda que a gente serve na cidade, a gente serve na aldeia. Com adicional lá, eu criei o café da manhã para os nossos indígenas terem mais uma alimentação. Coloquei ônibus circulando dentro da aldeia e agora estou atendendo a reivindicação da aldeia Limão Verde, também vai ter um ônibus circulando lá. Até por questão da segurança das crianças, a gente sabe que tem um índice de violência muito alto ainda, infelizmente, nas aldeias, até pelo consumo excessivo de álcool e alguns entorpecentes que acabam chegando, né, por conta dessa própria, entre aspas, evolução, que na verdade é uma evolução da sociedade, mas o índio é um cidadão como outro qualquer. Gosta de internet, gosta de ar-condicionado, gosta de andar num carro bom, numa moto. E cada dia mais a gente tem que fazer o quê? Preservar os laços culturais, a herança cultural deles, sem descaracterizar, né, a sua essência, mas a gente tem que inserir o índio no contexto da nossa sociedade. É inadmissível hoje você fazer vista grossa e tentar tratar o índio de forma diferente do que um cidadão comum. Nós temos excelentes profissionais em várias áreas. Hoje, uma grande preocupação, e eu vejo isso quando você anda nas aldeias, principalmente em época de período eleitoral, é uma preocupação lá de mamanda caducando com os universitários. Eles entenderam, e hoje tem um despertar muito grande dentro da comunidade indígena, para o acesso ao ensino superior, porque eles entenderam que a única maneira de ascensão social segura é o ensino superior, é a educação de qualidade. E o bacana é que muitos deles estão voltando para suas aldeias e incentivando com essa certeza. galera jovem. Eu lembro que eu dei aula no primeiro mandato do Sérgio, eu dei aula no ProJovem. Sim. E tinha aula de informática, né? Aulas de informática. E eu dava aula de informática para uma turma de indígena. Cara, é impressionante como eles são dedicados, atenciosos, educados, muito mais que, sabe? Do que a média da população. Do que a média da população brasileira. E eles têm interesse naquilo que você fala. É impressionante. É fantástico. É isso, né? Você quer saber alguma coisa, Raul? O Alan mandou uma curiosidade aqui sobre a lesão do Ronaldo Fenômeno. Ele queria que o senhor comentasse. E ele disse que o Ronaldo Fenômeno rompeu o ligamento patelar. Sim. O que é o ligamento patelar? Ligamento patelar, antigamente chamado de tendão patelar. Nós temos a patela, né? Que é essa bolacha do joelho aqui. E o que prende ela ao osso, bem na frente do joelho aqui, descendo em direção à canela, e aí você palpa, tem uma saliência que a gente chama de tuberosidade anterior da tíbia, é esse tecido que liga um osso no outro. Uhum. Tá? Isso chama-se ligamento. Sim. Que acontece muito, geralmente lesão. Antigamente chamava de tendão patelar, mas está errado o termo tendão patelar. Tendão é o que prende um músculo ao osso. Sim. Ligamento é o que prende um osso no outro. Então, prende a patela na tíbia. Por isso que o termo correto é ligamento patelar. E geralmente é uma lesão bem ele grave. Ele rompeu completamente, né? Então você vai lá. Tem várias técnicas de reconstrução, né? Você sutura, amarra e tal. Mas como é um atleta de alta performance e acaba forçando muito, o índice de ruptura, de romper de novo, é muito grande, sabe? E é uma lesão assim bem incapacitante quando tem, principalmente quando rompe de novo, né? Se não me engano, ele rompeu umas 2, 3 vezes. Aí a rotina dos caras acaba se tornando isso. Ele vai lá, corrige ali, mas logo... Porque é uma carga muito grande, né, em cima desse ligamento, que é um aparelho extensor, vem aqui, né? O quadríceps, com toda essa musculatura, vem na patela e traciona. Porque traciona, às vezes o esqueleto imaturo ainda, ou é muito forte a carga, acaba rompendo, normal. E o jogador ele tem uma rotina, acho que envolve lesões do tipo muito, muito grande, né? Então, tipo, para eles acaba se tornando uma coisa normal. Só que é um tipo de lesão que a gente, no dia a dia, acredito eu, que a gente não ia conseguir acabar tendo uma lesão do tipo. É só uma coisa que realmente
requer uma pressão, um dia a dia. Eu já muito... peguei alguns casos, eu já operei alguns casos aí, pelo menos uma meia dúzia de lesão de ligamento patelar. Então de certa forma, é um pouco meio comum também, né? Não é tão comum, não, mas normalmente é quem joga futebol mesmo. Futebol, esses atletas de final de semana que acham que pode correr o tempo todo. E fala... Não, até não é atleta de final de semana, não. É atleta de alta performance. Não tem como fugir da lesão, né? E falando e sobre atleta, o senhor entende, né? Porque o senhor está começando agora na carreira de CrossFit, né? Como que está sendo? Como que o senhor acordou e falou assim, hoje eu vou iniciar um novo caminho? E se aventurou no CrossFit? Não, peraí. CrossFit? Mountain bike? Não, eu não faço CrossFit. Eu não? faço musculação. Eu, como ortopedista, ainda tenho genovalgo. Mas eu achei que aquele horário das 19 horas era para o senhor começar CrossFit, doutor. Não, das 19 horas eu faço só um reforço. Tá indo devagar, né? E tá muito pouco 1 hora por dia de musculação, né? Um atleta como eu, de alta performance... Exatamente, alta performance. O CrossFit tá ali, né? Eu não dou conta de acompanhar ele na musculação, tá? O CrossFit é o seguinte, cara. É uma atividade muito interessante, só que é de alto impacto, né? E eu fico muito feliz quando eu vejo que começa a inaugurar a boxe de CrossFit, porque para ortopedista é uma beleza, né? Mas assim, brincadeira à parte, você já viu um meme na internet, né? Tinha um grupo de fisioterapeutas e ortopedistas, a maior festa de inauguração de um novo boxe de CrossFit. Mas é assim, é uma atividade física muito interessante, que quando feita com cuidado, orientação, dá um resultado muito bom. Tenho visto o pessoal que é mountain bike que é apaixonado. E é viciante, né? É viciante porque o pessoal que está querendo estar em academia acha geralmente um pouco muito sistemático, muito repetitivo, muito cansativo, no sentido de você não achar tão atrativo fazer academia. Mas e o CrossFit chama atenção. Mas é uma dinâmica mais coletiva. Eu falo por experiência própria. Quem vence os primeiros 20 dias de academia, você já começa a ter vontade de ir à academia por si só. É igual tomar café sem açúcar. Você passou 21 dias, você nunca mais toma café com açúcar. E você nunca mais fica sem academia também. Olha. Eu comecei já a academia há uns 2 anos. Eu comecei meio firme mesmo. Sabe? Aí eu tive um acidente, quebrei o punho. Fiquei 5, 6 meses afastado e agora retornei. Estou ganhando gás. O tempinho que você passou dando joinha, né? Com a mão. Agora, fantástico é o pedal. Andar de bike, ou no asfalto, ou na estrada de chão, mountain bike, ou o que for. Cara, é um negócio apaixonante. Eu saio de casa, eu quero pedalar 1h30, 2 horas, 3 horas, aí você quer andar 40, você quer andar 50 quilômetros. E como cresceu esse negócio de mountain bike? Tá fantástico. Não, virou hoje pop ser agora. Dono de bicicletaria aqui não é um negócio que eu vou falar para você, hein? Tá melhor que ser médico. Não, na minha época... Visionário aí, gente, ó. Doutor Bandeira tá falando que dá para abrir mais 1 ou 2 bicicletarias por aí, viu? É porque a minha época andar de bicicleta não era por hobby, era necessidade. Necessidade. Eu, particularmente, sou muito contra. A partir do momento que você não precisa mais andar de bicicleta, Raul, você se propor a andar. O Raul tem problema. Eu acho revoltante. O Raul tem problema para subir a escada aqui, doutor. Sedentário aos extremos. Eu fico revoltado. Na minha época, comprar uma bicicleta, tipo, você pagar 800 conto na bicicleta, meu Deus do céu, era a melhor do mundo. Aí hoje em dia, você vai fazer uma voltinha de bike pra... Mas pra quê? O cara toca tambor da meia-noite às 4, cara. Já gasta... Não, cara, você viu o tamanho dessa... Eu acho que a gente tem que levar o Raul pra academia, doutor. O tamanho dessa escada aqui, subir e descer 4 vezes no dia... Rapaz, não é fácil, não. Não é fácil, não. Ainda descer lá embaixo, fumar um malborinho... Mas, Rodrigo, vamos acabar essa bagaça logo? Eu tô precisando ir embora, cara. Se a gente ficar aqui, a gente vai falar muito. Pessoal, então, se você ficou até aqui, curte, compartilha, comenta. Quer ver quem aqui no Digocast? Comenta aí embaixo. Eu quero ver fulano de tal no Digocast. Eu quero participar do Digocast. Comenta também, tá? Tamo junto aí. Obrigado, doutor Bandeira, por participar da nossa gravação aí. Não, prefeito. Eu agradeço, cara. Essa foi só a primeira, né? É a primeira participação dele. Começando a me soltar, vou fazer umas aulas de humorismo, de humor. De humor. E outra, gente, de verdade, falar aqui atrás do microfone não tem como ser tão natural como a gente é, né? Não. Eu acho que a gente tem que sentar aqui uma hora e fingir que tá tudo desligado e conversar, porque sai cada coisa quando a gente tá com essas câmeras desligadas e assim a gente se inibe um pouco. Mas é legal, tá valendo a experiência e tô gostando, viu? Tamo junto. Obrigado, doutor. Valeu, pessoal.